a todos, sejam bem-vindos. Este é o seu Momentos de Paz. Que a graça e a paz do nosso bom Deus possa superabundar grande e poderosamente nos corações de todos. E desde já queremos desejar um feliz sábado a todos os amados. E antes de nós entrarmos para o nosso devocional, como sempre, vamos nos conectar com o Pai Celestial. Querido Pai, nós te agradecemos pela dádiva da vida, obrigado pelo cuidado e a proteção, obrigado pelo sábado que o Senhor nos concede, podermos descansar em Ti, descansarmos nas Tuas promessas, descansarmos, Senhor, de todas as labutas diárias da semana e que o Senhor possa derramar as Suas bênçãos reservadas para este dia em nossos corações. Abençoa a todos quantos estão assistindo esta meditação e que o Senhor possa derramar em nossos corações a Tua paz. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos mergulhando no devocional de Ellen Goldwhite, Maranata, o Senhor vem. Exatamente o tema de hoje é bem interessante, que está conectado com o dia de hoje. Nosso tema de hoje no devocional é um sinal que distingue o povo de Deus. Bem, nós sabemos que existe um grande burburinho no mundo religioso, no mundo evangélico, sobre qual realmente é o dia que distingue o povo de Deus. Bem, antes de nós darmos a nossa própria opinião, vamos olhar o que a palavra de Deus tem para nos dizer. O nosso texto de ler hoje está baseado no livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 12, que diz: Também lhes dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Bem, esse verso de Ezequiel capítulo 20, ele por si só é muito enfático e claro. Nós não precisamos de interpretação teológica, nem tampouco nos especializarmos em linguística para nós entendermos que as palavras proferidas por Deus por meio do profeta Ezequiel são mais do que claras. Nós não temos opinião para dar. Nós precisamos nos sujeitar àquilo que Deus nos manda. Vejam bem para o verso. O Senhor diz que também lhes deu os sábados para que servisse de sinal entre ele e o seu povo. Bem, compreendamos. Nós sabemos que Deus vai determinar essas palavras para procurar mostrar que Ele colocou um sinal de compromisso entre ele e seu povo. E nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz no livro de Isaías, capítulo 54, verso 5, que Deus compara a união entre ele e seu povo como o do casamento. E vejamos que quando nós casamos, quer seja no cartório e na igreja, nós carregamos conosco um sinal. E acredito que muitos conseguiram perceber que este sinal também o carrego. Com certeza. A aliança, quando é colocada no dedo, é o sinal de que nós estamos comprometidos com o nosso cônjuge. E imagine que alguém chegue e diz para você que este não é um sinal de que você está unido com o seu cônjuge. Ele diz exatamente que você é apenas um homem solteiro, mas com apenas um objeto de menos importância em seu dedo. Bem, com certeza nós sabemos que isto não corresponde à verdade e nós não concordaríamos porque nós temos a consciência e sabemos de que a aliança é o sinal de compromisso que une homem e mulher. Mais do que simplesmente um elemento literal, ele deve estar conectado com aquilo que é o nosso compromisso moral. Então nós não podemos separar um do outro. A aliança é o sinal visível e o nosso compromisso mental é o sinal ou a ligação espiritual e mental que temos com o nosso cônjuge. Então nós precisamos saber que Deus está dizendo que o sinal de distinção que mostra que Ele está unido com a sua igreja e que nós fazemos parte deste povo é o sábado. Ele não escolheu um outro dia. E mais ainda, ele adiciona nesse verso que para além de ser o sinal que o distingue, este também será o sinal que vai demonstrar que o Senhor, Yahvé, é o Deus que lhes santifica. Lembrando que Jesus dizia que em João 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós somos santificados mediante a verdade.
E não existe outra verdade nas Sagradas Escrituras que nos demonstra claramente qual o sinal que distingue o povo de Deus dos demais povos. Então nós não precisamos argumentar nada acima do que a palavra de Deus nos ensina. Bem, vamos continuar lendo o nosso devocional de hoje. Como o sábado era o sinal que distinguiu Israel quando eles saíram do Egito para entrar na Canaã terrestre, assim é ele o sinal que agora distingue o povo de Deus ao saírem eles do mundo para entrar no repouso celestial. Tal como o apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, capítulo 4, ele mesmo fala sobre isso. Bem, embora muitos queiram dar uma alegação meio que confusa e até sem fundamento, porque não tem nenhum fundamento nas Escrituras, eles dizem que se o sábado fosse um mandamento para o povo nos últimos dias, estaria no Novo Testamento. Bom, mas é claro, a gente encontra isso no Novo Testamento com certeza, e um dos quais o livro de Hebreus deixa bem claro que Deus não falaria de um outro dia se tivesse que dizer para Josué que não fosse o sábado o dia de repouso. Bem, em outras palavras também, nós vamos encontrar que no livro de Ezequiel fala que para que o povo soubesse que Ele é o Senhor que os santifica, Ele deu-lhes o sábado. Quem é este Senhor? Jesus também, enquanto esteve no seu ministério aqui na terra, Ele disse, portanto, eu sou o Senhor do sábado. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então fica bem claro que aquele mesmo Senhor que falou com Ezequiel, tal como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 11, que ele diz que era o Espírito de Cristo que estava nos profetas quando eles escreviam as Sagradas Escrituras. Então o Senhor que santificava Israel, é o mesmo Senhor que veio em carne e disse, o sábado é o dia do Senhor. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. A observância do sábado é o meio ordenado por Deus para a preservação do conhecimento de si mesmo e a distinção entre seus súditos leais e os transgressores da sua lei. Sim, porque nós precisamos entender que mais do que simplesmente o sábado ser um objeto da lei ou parte da lei de Deus, dos 10 mandamentos, que supostamente os protestantes dizem que defendem, tanto é que hoje está sendo motivo de grande conflito nos Estados Unidos sobre a proposta do Partido Republicano com o seu projeto 2025, um projeto que, segundo eles, querem implementar logo no primeiro dia de janeiro da nova administração, que eles acreditam que será Trump, está sendo motivo de muitas discussões sobre colocar os 10 mandamentos nas escolas e a obrigatoriedade de todos terem Bíblias em suas mãos. Nesta mesma Bíblia, nesses 10 mandamentos, nós temos o mandamento do sábado. Só que hoje este sábado foi alterado por um sábado espúrio, que não é o sábado do 7º dia da semana. Porque nós sabemos que o 7º dia da semana não é domingo. Porque segunda-feira é o 2º dia. E logo, o dia anterior ao 2º dia deve ser o primeiro. E o dia anterior à segunda-feira é o domingo. E fica bem claro que o domingo é o primeiro dia da semana e o sábado é o 7º dia. Nós não precisamos ser expert em língua portuguesa, nem tampouco expert em todas as ciências para entendermos que o primeiro dia da semana é o domingo e não a segunda-feira. Bem, vamos continuar lendo. O sábado pertence a Cristo. Uma vez que Ele fez todas as coisas, fez também o sábado. Este foi por Ele posto à parte como lembrança da criação. Lembrando que em João capítulo 1, no verso 12 e 13, ele diz que todas as coisas foram feitas por Ele e nada do que foi feito se fez. Jesus é o Criador de todas as coisas. Foi Ele quem criou o ciclo semanal de 7 dias. Não foi Adão que sugeriu para que Deus escolhesse o 7º dia como dia de descanso. Nem tampouco foi Israel que escolheu este dia. E lembrando que este dia foi estabelecido por Deus desde os dias da criação e não quando existiu Israel. Porque a palavra lembra-te nos ajuda a compreender que é algo que foi esquecido pelo povo de Israel. Então, aonde você encontra no livro de Gênesis em diante, ou seja, no livro dos patriarcas, vamos começar com a experiência depois da queda de Adão e Eva. Será que você encontra alguma partícula na Bíblia dizendo que Abraão guardava o sábado?
Eu pergunto para aquelas pessoas que são evangélicas, que eles dizem, bom, não existe nenhuma prova no Novo Testamento, nada está escrito falando que devemos guardar o sábado. Aí eu pergunto para você, olha bem para os meus olhos, eu pergunto para você, aonde você encontra, depois da queda de Adão, vamos esquecer o Gênesis capítulo 2, onde Deus fala que depois de Deus acabar de fazer os céus e a terra, Deus descansou no sábado. Aonde você encontra no dia dos patriarcas, a partir de Noé. Vamos começar com Noé. E vamos falar do pai Abraão, que é muito invocado em todas as igrejas no mundo evangélico. Vamos falar do pai Abraão. Você tem algum registro na Bíblia que depois que Abraão conheceu o Deus de Israel, você tem alguma coisa escrita na palavra de Deus que Abraão guardava o sábado? Você tem alguma coisa escrita na palavra de Deus que Ezequiel e outros profetas guardaram o sábado? Mas nós vemos que Ezequiel nos mostra aqui que ele guardava o sábado. E agora percebam, Moisés, ele vai surgir depois da época de Abraão. E a palavra que vem soando para Moisés, quando Deus dá os 10 mandamentos, é: lembra-te no dia de sábado para o santificar. O que isto quer dizer? Não precisava estar escrito que Noé guardou o sábado, que Sete guardou o sábado, que Moisés guardou o sábado, ou seja, melhor, que Abraão guardou o sábado, porque na verdade o conhecimento era passado de filho para filho, de geração em geração. Eles contavam aos seus filhos a história da criação e a história que Deus havia prometido que enviaria um libertador para salvar a raça humana do pecado. Não era necessário estar escrito porque era parte de sua experiência, era parte de suas vidas, por isso não tinha nada escrito. Do mesmo jeito, no Novo Testamento, não há necessidade de vir escrito de novo um mandamento que diga: lembra-te do dia de sábado, porque já era vivido pelo povo de Israel nos dias em que Cristo nasceu. Mas nós vemos que Cristo vindica este dia dizendo: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Por essa razão, nos dias de Moisés, quando o povo havia se esquecido por conta da escravidão no Egito, o povo de Deus adaptou-se de tal forma aos deuses pagãos que eles haviam se esquecido todo o conhecimento que eles haviam recebido de seus pais, ou seja, dos patriarcas, que foi passado de filho para filho, de geração em geração. E por essa razão o mandamento vem: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Depois de terem sido feito lembrar sobre este dia, dali em diante Deus não voltou mais a pronunciar essas palavras, porque todo o conhecimento estava diante deles e agora tinham algo escrito em suas mãos. É por isso que você não encontra no Novo Testamento Deus dizendo mais uma vez: lembra-te de guardar o dia de sábado, porque era agora a experiência deste povo, e cada vez que eles transgrediam, eles olhavam para os livros da lei e compreendiam que estavam desobedecendo o mandamento de Deus. Então Cristo, o Criador de todas as coisas, Ele criou o sábado. Este dia mostra-o como Criador, tanto como santificador. Declara que aquele que criou todas as coisas no céu e na terra, e por quem todas as coisas se mantêm unidas, é a cabeça da igreja, e que por seu poder somos reconciliados com Deus. Cristo é o cabeça da igreja. E nós não vemos em nenhum momento de seu ministério na terra Jesus autorizando e dizendo por sua própria autoridade que ele havia transferido a observância do sábado para o dia da sua ressurreição. Precisamos perceber que a minha opinião não tem valor algum. A minha salvação não dependerá do que eu acho e do critério que eu determinarei para a minha salvação, mas depende do critério estabelecido por Deus em sua palavra. Pois falando de Israel, disse Cristo: também lhes dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Portanto, o sábado é o sinal do poder de Cristo para nós nos tornarmos santos. E é dado a todos quanto Cristo santifica. Como sinal de seu poder santificador, o sábado é dado a todos quanto, por meio de Cristo, se tornam parte do Israel de Deus. Bem, eu acredito que todos nós sabemos e temos ouvido no mundo evangélico todo mundo dizendo que
Nós somos Israel espiritual. Nós somos Israel espiritual. Fomos enxertados e fizemos parte desta árvore genealógica espiritual que é o Israel de Deus. Bem, é fácil falar isso, mas a norma da aliança que Deus fez com Israel literal, ela não mudou, mas apenas o objeto que une o povo de Israel espiritual com o natural foi Cristo. E Cristo é o Senhor do sábado. E nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Israel, não sois consumidos. Deus é eterno, sua palavra é eterna. E em Deus não existe mudança nem sombras de variação, como diz o livro de Tiago. Então, meu querido amigo, o sábado vai continuar a ser o dia que é o sinal que distingue o Deus verdadeiro do povo verdadeiro de Deus na face da terra. A todos quantos recebem o sábado como sinal do poder criador e redentor de Cristo, ele será um deleite. Vendo nele Cristo, nele se deleitam. Esta parte da nossa meditação está procurando nos mostrar que o sábado não é um fardo, não é um peso como é hoje apresentado pelo mundo evangélico, dizendo que o sábado é uma carga pesada. Bem, Jesus disse para os seus discípulos que ele veio para dar descanso e não para criar peso. Se realmente o sábado fosse um peso para o povo de Deus, com certeza Jesus veio para aliviar e ele diria que o sábado foi abolido. O sábado lhes aponta a obra da criação como testemunho de seu grande poder de redimir, ao passo que evoca a perdida paz, essência, fala da paz restaurada por meio do Salvador. Este que o sábado faz. E tudo na natureza lhe repete o convite dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Mateus 11, verso 28. Se Jesus é o Senhor do sábado e ele diz que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, então isto quer dizer que o sábado é um dia de alívio, é um dia para que as pessoas descansem. Não só descansem de suas labutas físicas, mas que descansem no Senhor, porque neste dia o Senhor nos concede a sua paz. Então o sábado não é um dia de fardo. Se deleitosamente nós, pela obediência, nos determinarmos em seguir a sua vontade, o sábado sempre será um prazer e nunca jamais será um peso. O sábado é o elo de ouro que une Deus e o seu povo. Queridos, se vocês querem ser o povo de Deus, se nós queremos permanecendo sendo o povo de Deus, precisamos nos lembrar que o sábado é um elo de ouro que nos une, nós e Deus, a raça humana e Deus. Não é apenas uma questão dos adventistas do sétimo dia, mas é o que Deus realmente ordena em sua palavra. E se somos filhos e filhas de Deus, precisamos estar sujeitos à sua vontade e ao seu querer. Que o Senhor nos possa abençoar e que nós possamos realmente estar dispostos para obedecermos à vontade de Deus e colocarmos as nossas opiniões de lado, porque só temos duas escolhas. No dia 7 de março de 321, Constantino estabeleceu um dia que ele decidiu santificá-lo como sendo o primeiro dia da semana. Do outro lado, temos Deus, que através da sua palavra determinou que o sábado do sétimo dia é o dia de descanso. De qual Senhor você estará se submetendo? A escolha é sua. Que o Senhor possa nos abençoar e vamos agradecer a Deus com uma oração. Pai eterno que estás no céu, obrigado por este devocional de hoje. Derrame suas bênçãos sobre cada um dos teus filhos. Nos ajuda, Senhor, a obedecermos a tua palavra e seguirmos a mesma determinação que Pedro e os demais apóstolos disseram. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Que o Senhor nos proteja, nos guarde e nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Que o eterno Deus possa abençoar a todos. E se o Senhor nos permitir, estaremos de volta para mais um Momento de Paz. Até o nosso próximo encontro.